Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 4 de novembro de 2021, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos! Bom, tropa, quinto amanhã eu tenho particularmente jogos que eu não sou muito fã, que são da Europa League e da Conference League. Quem já tá aqui no canal sabe que eu não curto muito, porém separei alguns jogos aqui que eu encontrei valor, de repente seja bom também da gente fazer uma entrada. Passando por ontem rapidamente, mais um dia que o bilhete do canal bateu, graças a Deus. Flamengo deu mole, né? Flamengo começou bem ali, explorando os erros do Furacão, aí depois no segundo tempo o Flamengo simplesmente não quis jogar. Porra, ficou lá atrás, o Renato Gaúcho botou mais um zagueiro, botou mais um volante, chamou o Atlético e foi justamente castigado com o empate. Detalhe interessante foi só, acho que a única coisa que a gente errou foi o jogo do Sevilha, né? Que o Sevilha conseguiu levar a virada em casa pro time fraco do Ligue, mas faz parte. Vamos logo para amanhã, que eu vou viajar daqui a pouco, né? Eu tô gravando os vídeos às terça-feiras, então sempre fique ligado no comentário fixado, se de repente tiver alguma novidade, algum jogo que para mim perdeu valor, eu vou estar comentando assim que lançar o vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeiro jogo que eu tenho para amanhã, às 2h45 da tarde, pela Europa League, tem um confronto entre o Brøndby e o Rangers. Esse jogo vai ser na Dinamarca. É o seguinte, tropa, vamos olhar aqui a classificação. Lembrando que o primeiro colocado da Europa League, ele já vai para as oitavas de final. O segundo colocado, ele vai para uma fase anterior de mata-mata, acho que é 1/16avos. E o terceiro colocado, ele consegue uma vaga na Conference League, tá? No caso aqui, só o quarto colocado mesmo, que não arruma nada, vai para casa e já era. Então, eu tenho um confronto aqui dos dois últimos colocados. Eu tenho o Brøndby, que é um time que é atual campeão da Dinamarca, porém não está bem nem no campeonato dinamarquês, nem aqui. Não ganhou nenhum jogo ainda, 3 jogos, não fez nenhum gol também, sofreu 5. Por outro lado, eu tenho o Rangers, que ganhou esse último jogo do Brøndby de 2-0, só que lá na Escócia. Agora vai jogar na Dinamarca e essa vitória que o Rangers teve sobre o Brøndby deu uma sobrevida para ele. Por quê? Porque ele agora está a 1 ponto do Sparta Praga. O Sparta Praga provavelmente vai perder para o Lyon amanhã, porque a diferença de elenco é muito grande, o Lyon está voando. Mas enfim, focando nesse jogo aqui. Se o Rangers conseguir mais uma vitória sobre o time do Brøndby, ele consegue a segunda colocação, vai depender apenas dele depois. Tá? Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Brøndby vem de 3 vitórias seguidas, né? Ele não estava bem no campeonato dinamarquês, como eu disse, mas esses últimos jogos ele tem se encontrado. Já tem o Rangers, que vem de 6 jogos de vencibilidade, 3 jogos sofrendo gols, dos últimos 6 jogos em 5. Foram ambas marcam e dos últimos 7 jogos em 5 ele foi a primeira equipe a sofrer gol. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, por mais que o Rangers ele seja favorito a vencer por ter um elenco melhor, cara, como esse jogo é na Dinamarca, como esse jogo envolve o desespero, que eu tenho um Brøndby 100 pontos, que ele precisa pontuar de qualquer maneira, ele vai se lançar para cima do Rangers, o Rangers tem um time melhor, pode muito bem fazer o gol, a gente viu também que o Rangers tem tomado normalmente o primeiro gol, então o Rangers tomando esse primeiro gol, aí que o jogo vai ficar bem aberto mesmo, eu cravo mais de 1,5 gols, igual eu cravei na primeira partida entre as duas equipes, tá legal? O Brøndby é um time muito over na Dinamarca, e o Brøndby, quando ele precisa do resultado, ele acaba se embolando, vai pra frente, pode fazer gol, pode levar gol, vejo sim um confronto bem aberto, até porque se o Brøndby ganhar esse jogo, ele encurta para o ponto, a diferença contra o Rangers, e daí pelo menos para ele sonhar com uma terceira colocação e ir para a Conference League, tá? Placar para mim, 2-1 para o Rangers, só que eu não entraria no mercado de resultados, prefiro ficar no mercado de gols. Outro jogo do grupo, também às 2h45 da tarde, eu tenho o Lyon enfrentando o Sparta Praga. Se a gente olhar a classificação aqui, só para relembrar, o Lyon está voando, são 3 jogos, 3 vitórias, fez 9 gols e sofreu 3. Né? E eu tenho o Sparta Praga, que é um time da República Tcheca, 3 jogos, tem uma vitória, um empate e uma derrota, fez 4 gols, sofreu 4. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. O Lyon não perde para o Sparta Praga 5 partidas. Tudo bem que eles são de países diferentes, né? É difícil de se encontrarem, porém o Lyon tem um retrospecto bom aqui nesses confrontos diretos. O Lyon vem sofrendo gols há 3 partidas, das últimas 5 em 4 foram ambas marcam. Lyon das últimas 6 em 5 foi a primeira equipe a marcar. Já o Sparta vem de 3 jogos de invencibilidade. Dos últimos 10 jogos em 10, ele foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 10 jogos em 9 venceu o primeiro tempo, só que aí também engloba o campeonato da República Tcheca, onde ele é extremamente dominante.
Então é o seguinte, tropa, para essa partida aqui, analisando que eu tenho o Lyon que está voando, que é líder, o Lyon indo com o time titular, igual ele tem feito na Europa League, dá sim para cravar essa vitória do Lyon jogando na França, é um time bem melhor, com investimento muito maior que o Sparta Praga da República Tcheca. Se você quiser ficar no mercado de gols, o mar de gol e meio tem muita chance de bater, porque eu tenho o Lyon, que é um time muito over, e o Sparta Praga também. É porque na minha cabeça o Sparta Praga ele vai vir para tentar segurar um empate, tá? Porque o empate com o Lyon é muito bom, analisando que a tendência dos times é perder. Só que saindo um gol nessa partida, principalmente do Lyon, aí o jogo vai ficar completamente aberto e a gente com muita tranquilidade vai assistir 2 gols, tá legal? Vai depender muito de quem conseguir fazer o primeiro gol. Placar para mim 3-1 para o Lyon. Também às 2h45, agora indo para outro grupo, eu tenho o Mônaco enfrentando o PSV. Vamos dar uma olhada na classificação. O Mônaco é o líder. Esse grupo está completamente embolado, porque eu tenho o Mônaco líder com 7, eu tenho o Real Sociedad com 5, o Real Sociedad que é líder do Campeonato Espanhol, embora tenha um jogo a mais que o Real Madrid, e eu tenho o PSV com 4. E assim, se o PSV ganhar esse jogo do Mônaco e o Real Sociedad ganhar do Sturm Graz, que é o mais provável de acontecer do Real Sociedad, tá? Esse jogo aqui não, esse jogo tá aberto. Cara, o PSV ele consegue ir para segundo, o Real Sociedad vai para primeiro e o Mônaco ficaria fora dessa vaga da Europa League, tá? E é só para a Conference League. Vamos dar uma olhada no... só lembrando que o PSV é um time bem over, em 3 jogos fez 7 gols, sofreu 5, e o Lyon em 3 jogos fez 4, sofreu 2. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Lyon vem sofrendo gols há 4 partidas e o PSV vem sofrendo gols há 10. Das últimas 10, em todas as 10 a gente teve pelo menos 3 gols. É um time muito over. E das últimas 8, em 7 foram ambas marcam. Detalhe interessante que o PSV das últimos 5 jogos, em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Então é o seguinte, tropa, analisando que eu tenho um confronto aqui que vale 350 pontos, porque se o Mônaco ganhar e o Real Sociedad ganhar, cara, o PSV vai ficar muito atrás e para tirar faltando 2 rodadas vai ser extremamente difícil. Então eu tenho o PSV que ele precisa pontuar, ele precisa correr atrás, e eu tenho o Mônaco que está jogando em casa, também é um time over. A tendência aqui é da gente ver um confronto aberto e eu cravo sim um mar de gol e meio. O ambas marcam vem muito quente nessa partida aqui, igual foi no primeiro jogo entre os dois. Só que, para ficar no mercado de resultados eu tô fora, tá bom? Eu prefiro ficar no safe aqui, mais de gol e meio. E dependendo da partida, né? Dependendo da conotação de desespero que a gente tiver, dá até para explorar mais gols no ao vivo. Placar para mim, 2-1 pro Mônaco, até uns 2-2. Mas eu tô de fora desse mercado de resultados. Outro jogo do grupo, eu tenho o Real Sociedad, que está muito bem nessa temporada. Como eu disse, ele é líder do Campeonato Espanhol, enfrentando o Sturm Graz, que é um time da Áustria, até um time legal, só que também não está fazendo uma grande campanha por lá. Se a gente olhar aqui a classificação, Real Sociedad tem 5 pontos, é o vice-líder, e eu tenho o Sturm Graz que está sendo um saco de pancadas. 3 jogos, 3 derrotas, fez 1 gol e sofreu 6. Vamos dar uma olhada no histórico. Real Sociedad está 14 partidas invicto, se eu não me engano ele ainda não perdeu nessa temporada. É um time under dos últimos 8 jogos em 7, a gente teve menos que 3 gols. Os últimos 5 jogos em 5, foi a primeira equipe a marcar. O Real Sociedad tem vencido muito por 1-0 as suas partidas. Sturm Graz vem de 4 derrotas seguidas, aqui engloba também o campeonato austríaco. Vem sofrendo, óbvio, se ele está perdendo a 4 jogos, é claro que ele vem sofrendo gols a 4 jogos. Os últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 6, foi a primeira equipe a sofrer. Então é o seguinte, tropa, para mim é vitória do Real Sociedad. Não curto muito essa odd de 1,20, mas pelo momento que está vivendo as 2 equipes, não tem outra coisa para buscar aqui, tá? Não vou buscar gols, porque o Real Sociedad é um time de 1-0. Pode até ser que esse jogo tenha bastante gols, se o Sturm Graz, por não ter ponto nenhum, ir para frente igual maluco, pode ser sim que o Real Sociedad, pela qualidade que tem, consiga explorar os contra-ataques. Mas eu prefiro ficar nessa vitória, tá bom? Placar para mim, 1-0. Cara, dá para botar essa vitória no bilhete se for só para completar, tá? Não é uma odd muito boa, mas a chance de vencer é muito grande. Indo agora para outro grupo também, às 2h45, eu tenho o Genk enfrentando o West Ham. O West Ham que está voando aqui na Eurocopa, são 3 jogos, 3 vitórias, fez 7 gols, não sofreu nenhum. E o Genk, que é um time da Bélgica, está sofrendo muito nesse grupo. São 3 jogos, apenas 1 vitória, 2 derrotas, fez apenas 1 gol e sofreu 6. Vamos dar uma olhada no histórico? O Genk dos últimos 10 jogos, em 9 a gente teve pelo menos 3 gols. É Genk, não sei falar, perdão. O West Ham vem de 5 vitórias seguidas, também está voando na Premier League, está fazendo mais uma grande temporada, pelo menos o início dela. Os últimos 5 jogos, em 4 foi a primeira equipe a marcar. É o seguinte, por mais que eu acredite na vitória do West Ham, o West Ham ele tem ido com um time misto, tá legal? Aqui
na Europa League. Eu prefiro ficar no mercado de gols, analisando que eu tenho o Genk, que é um time muito over e um time que está desesperado para pontuar, e o West Ham, que é um time bom, mesmo indo com um time misto. O West Ham é um time bom, um time capaz de vencer esse jogo com tranquilidade. Eu cravo mais de 1,5, tá pagando bem. E normalmente jogos do Genk são jogos bons para a gente ver gols, tá legal? É arriscado porque o West Ham tá indo com um time misto, porém a chance é muito grande pelo desespero que o Genk vai ter nessa partida aqui. Cravo mais de 1,5, placar para mim 3-1 para o West Ham. Mudando de grupo, eu tenho um grande jogo aqui também, às 2h45, entre Legia e Napoli. Se a gente olhar aqui a classificação, a Napoli tem 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota, fez 7 gols, sofreu 5, não está fazendo a grande campanha que ela faz no italiano, porém está continuando sendo um time over. Porque a Napoli ela perdeu apenas um jogo que ela estava ganhando e teve uma expulsão no primeiro tempo que acabou comprometendo a partida inteira. O Legia é o líder do grupo, são 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. Fez apenas 2 gols e sofreu 3, tá? Só que tá vencendo, é o que importa. Esse grupo aqui, ele tá bastante embolado, se a gente olhar. O Legia é o líder com 6, o Napoli tem 4, o Leicester, que é um time muito bom, tem 4, e o Spartak tem 3. Isso aqui, no piscar de olhos, o Napoli consegue ser o líder com 7, o Leicester também, aí passa o Legia. O Spartak, se ganhar do Leicester e o Napoli perder, o Spartak pode ir para segundo lugar. É um grupo completamente embolado. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Napoli vem de 3 vitórias contra o Legia, né? Tem um grande retrospecto. O Napoli vem de 6 jogos de vencibilidade no campeonato italiano. Ele está invicto, só perdeu um jogo na temporada, que foi esse jogo contra o Spartak, que teve a expulsão. E está a 5 jogos sem sofrer gols. Que defesa é essa da Napoli? Então vamos lá, tropa. Eu acredito muito nessa vitória, só que como esse jogo é fora de casa, a 1,36 fica complicado, tá bom? E eu não gosto muito dessa odd, explorar uma vitória seca fora de casa. Esse jogo vai ser na Polônia. Porém, acredito que mais de 1,5 tem muita chance da gente ver, até porque a Napoli ela precisa muito vencer esse jogo para ela passar o Legia e depender somente dela para ser a líder, até porque dependendo de um tropeço dela e uma vitória do Leicester, ela cai para a 3ª posição e fica numa situação bastante complicada. Analisando que a Napoli precisa ir para cima, eu cravo sim esse mais de 1,5. Dá para entrar na vitória? Dá, só que eu, Christian, não curto entrar assim em jogo, né? Não digo nem que é tão parelho, porque o Napoli é melhor, só que, pô, se fosse Napoli e Salernitana, por exemplo, aí para mim valia a pena, campeonato italiano, mas saindo do país, não sei, fica meio complicado para mim, tá? Eu prefiro ficar só nesse mercado de gols, placar para mim 2-0 para o Napoli, até um 2-1. Começando os jogos de 5 horas e continuando nesse grupo, eu tenho o Leicester enfrentando o Spartak. O Leicester, como eu disse aqui, a gente já viu umas 3 vezes essa tabela. O Leicester ele precisa muito vencer, porque dependendo do resultado, ele consegue buscar aqui já uma 2ª posição, acaba dependendo só dele. E eu tenho o Spartak também, que precisa pontuar mesmo sendo fora de casa. São 2 times over, o Leicester tem 3 jogos, fez 6 gols e sofreu 6, tem média de 4 gols por partida. O Spartak fez 6 gols e sofreu 7, tem média até de um pouquinho mais de 4 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? Tanto o Leicester quanto o Spartak dos últimos 6 jogos, não confronto direto, tá? Mas das equipes na temporada em 5, a gente teve ambas marcam. Leicester vem sofrendo gols há 8 partidas consecutivas, das últimas 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Spartak não vence há 4 partidas, vem sofrendo gols há 4 jogos. E é o seguinte, acredito na vitória do Leicester, embora não seja uma odd que me agrada, pelo fato do Leicester ser melhor. Está jogando na Inglaterra, está jogando em casa, dá para buscar essa vitória. É uma cotação que não me agrada, mas dá para buscar sim. Porém, dá para buscar também o mercado de gols, mais de 1,5, analisando que ainda mais saindo um gol nessa partida. A partida vai ficar completamente aberta, porque quem estiver fazendo um gol aqui, o outro está sendo lanterna. Se o Spartak abrir 1-0, o Leicester está sendo lanterna, daí vai ter que correr atrás jogando em casa. E o Leicester fazendo 1-0, o Spartak ele vai se afundar mais na lanterna e ele vai ter que se abrir, a tendência é até tomar mais também. Placar para mim desse jogo, 3-0. Para o Leicester, acredito até que o Leicester deva vencer com uma tranquilidade, só que ainda assim eu prefiro ficar no mercado de gols, tá bom? Também às 5 horas, só que ainda agora para a Conference League, eu tenho Roma contra Bodoglin. Esse jogo é na Itália, para quem não lembra, na última partida entre elas, o Bodoglin meteu 6 na Roma, só que esse jogo foi lá na Noruega. Agora a Roma vai estar jogando em casa e eu acredito que a Roma vai querer dar uma resposta nesse jogo sim. Vamos dar uma olhada na classificação? Bodoglin é o líder,
3 jogos, 2 vitórias, um empate, fez 9 gols, sofreu 2, muito por causa desses 6 contra a Roma, né? Acabou tornando ele bastante over. Já a Roma vinha de 2 vitórias e tropeçou contra o Bodø/Glimt, fez 9 gols, sofreu 7, né? Tinha sofrido apenas um gol e tinha feito 8. Era um time over até pelo ataque. Os outros integrantes do grupo são bem mais fracos, o Zorya e o CSKA Sofia. Provavelmente essa disputa do primeiro e do segundo lugar vai ficar entre Roma e Bodø/Glimt. Roma dos últimos 5 jogos em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Bodø/Glimt está a 18 jogos invicto e inclusive já praticamente carimbou a faixa de campeão norueguês nesse último final de semana. Bodø/Glimt dos últimos 6 jogos em 6 foi a primeira equipe a marcar. É o seguinte, por mais que eu acredite que a Roma vai vencer esse jogo em resposta à goleada que levou, a Roma está jogando com time reserva, tá? Aqui na Conference League. Não dá tanta importância, até porque a Roma é acostumada a disputar a Champions League, até uma Europa League, então é meio vergonhoso disputar um campeonato de baixo escalão. Só que assim, tropa, mesmo a Roma sendo favorita, eu não vou entrar nessa vitória não, tá com uma cotação muito baixa, isso porque eu tô acreditando que a Roma vai manter o time reserva. Se ela for com o time titular, aí dá sim para buscar essa vitória. Só que, com o time reserva eu não gosto de buscar back, até porque eu tenho um time que tá invicto há 18 jogos, é jogo pra caramba, tá numa grande fase. Eu prefiro ficar no mercado de gols, porque se a Roma realmente quiser devolver esse placar no Bodø/Glimt, a gente vai ver bastante gols. Eu cravo mais de 1,5 gols no safe, só que o mais de 2,5 gols aqui vem muito quente, até porque o Bodø/Glimt tem um ataque forte, normalmente o Bodø/Glimt faz seu golzinho aqui, e é isso. Quem for muito corajoso, então esperou a escalação, viu que moleque, se a Roma tá com titular, é porque a Roma vai querer devolver de qualquer jeito essa goleada, tá? Se tiver com reserva, eu preferia ficar apenas no mercado de gols. Placar pra mim, 3-1 para Roma. 7 horas da noite pela Série B, eu tenho um jogo do meu Vascão que vai visitar o Guarani. Se a gente olhar aqui a classificação, com os resultados, o Vasco caiu para o 8º, o Guarani é o 7º. É um confronto aqui de muitos pontos, de 499 pontos. Essa partida aqui, eu tenho um Vasco que estava jogando bem, só que dá para perceber o seguinte, quando o Vasco ele precisa muito fazer o resultado, ele acaba se atrapalhando, ele vai todo para o ataque. Foi assim quando o Sampaio Corrêa, eu falando com um amigo, eu falei, cara, o Vasco estava com a mais ali o segundo tempo, só que o Vasco se descontrolou, ficou tanto, eu tenho que fazer um gol, e acabou levando. Aí eu falei, cara, tá muito mais fácil o Vasco levar um gol do que fazer, porque tá atacando desordenadamente e tá abandonando a defesa. E agora esse último jogo contra o CSA foi a mesma coisa, o Vasco levou um empate, se perdeu, jogou o segundo tempo todo ali na frente, você via a linha do Vasco, estava ali no meio campo e foi bem castigado, levou 2 gols, poderia ter levado mais. Time, muita raiva da do Vasco. Mas assim, tropa, deixa eu falar o histórico primeiro. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Vasco vem sofrendo gols a 5 partidas, das últimas 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Vasco é um time over, os últimos 5 jogos em 4 foram ambas marcam. E o Guarani dos últimos 5 jogos em 4 foi a primeira equipe a marcar. É o seguinte, tropa, para essa partida aqui, como eu tenho 2 equipes que precisam muito vencer, até porque o CSA venceu, o Avaí venceu, então um empate aqui é horrível para as 2 equipes. Analisando que eu tenho aqui as 2 equipes precisando muito vencer, é jogo bom para a gente ver gols, eu cravo mais de 1,5 gols. O Vasco está sendo um time muito over, até porque o Vasco está indo para ataque igual maluco, como eu disse, faz gol, leva gol na maioria das vezes, e saindo um gol nessa partida, a tendência é que ela fique cada vez mais aberta, dá até para buscar mais gols, tá? Eu cravo aqui mais de 1,5 gols no safe, ambas marcam, vem muito quente em jogos do Vasco. Placar pra mim, vou dar uma moral pro Vascão, vou colocar 2-1, só que, tem que ser muito maluco de apostar no Vasco nesse jogo aqui, beleza? E pra gente fechar o nosso dia, às 9 horas da noite, pelo Brasileirão Série A, eu tenho o Cuiabá enfrentando a Chapecoense, só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, se inscreva no canal aí, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês. Batemos os 100 mil hoje, graças a Deus, cara, muito obrigado a todos vocês que estão apoiando o canal, que divulgam com os amigos, que deixam like, deixam comentário. Dessa forma aí vocês já estão me ajudando demais. Como eu estou em processo de mudança, vou viajar daqui a pouco, vou passar uns dias no Rio, depois vou para Natal, aí tem que ajeitar ainda negócio da casa. Vai demorar um pouco, mas eu vou fazer sim um especial aqui de 100 mil inscritos, vou conversar com vocês, vou fazer uns sorteios também de banca, tentar fazer uma coisa bem legal, tá bom? Só não vai ter como eu fazer agora, mas de qualquer forma já fica meu agradecimento muito de coração, jamais esperava isso na minha vida
Eu comecei em abril, chegar agora. Esperava fazer 1000 em dezembro, 1000 inscritos, para vocês terem uma noção. Mas vamos lá para a gente fechar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu tenho a Chape que só venceu um jogo, tá bom? Nem ia comentar esse jogo, mas o jogo que o Cuiabá fez contra o Bragantino vai me fazer comentar, porque o Cuiabá jogou muito bem contra o Bragantino. Quem viu o jogo viu que o Cuiabá a todo tempo queria vencer. O Bragantino teve até um pênalti lá que chutou na trave, mas fora isso o Bragantino não jogou muito bem. E eu gostei dessa partida que eu vi do Cuiabá. E se o Cuiabá jogar assim contra a Chapecoense, ele tem tudo para vencer. O Cuiabá é o 10º colocado, analisando que a gente tem um G9, pô, ele tá empatado em pontos com o América Mineiro, tá a 1 ponto do Fluminense, tá a 3 pontos do Internacional, que tá em 7º, e pô, essa briga dele pela Libertadores tá muito quente, tá? Tá muito quente. Por outro lado, eu tenho a Chape, eu não sei se vai aparecer aqui porque sempre corta, mas quando eu ir para Natal, que eu tiver com um computador, uma estrutura melhor, a gente não vai ter mais esse problema. Mas assim, ó, a Chapecoense, 29 jogos, só ganhou 1, empatou 10, perdeu 18, fez 24 gols, sofreu 50 gols, cara. Que merda da Chape, é muito triste, né? Pelo menos assim, se ela estivesse disputando alguma coisa, mas chegar nesse estado muito ruim é muito triste. Gosto mais de um campeonato mais competitivo, pela história da Chape também. Mas vamos lá. Cuiabá é o time under dos últimos 6 jogos em 5. A gente teve menos que 3 gols. Chape vem de 3 derrotas seguidas, 9 jogos sem vitórias. Vem sofrendo gols há 11 partidas consecutivas. Das últimas 7, 5 foram ambas marcam. Das últimas 10, em 9 foi a primeira equipe a sofrer. Tropa, como eu disse pra vocês, é um jogo perigoso, eu não queria comentar, só que como eu tenho uma Chape que não ganha de ninguém, ganhou apenas um jogo, eu tenho um Cuiabá que está se mostrando um time muito encaixado, o time jogou muito bem contra o Bragantino, dá pra cravar um Cuiabá empate anula, tá bom? Em caso de empate aqui, a gente pelo menos fica safe, anula a nossa odd. Lembrando que é um jogo perigoso, porque dependendo da vitória do Cuiabá, não é algo tão simples assim quanto parece. E também quando a gente entra mais, porque um time adversário é muito ruim, é sempre um back mais difícil de buscar, tá bom? Mas acredito que o Cuiabá não perde, no máximo empata. E eu cravo sim, esse empate anula, placar para mim, 1-0 para o Cuiabá ou até um 2-0 também. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de quinta-feira. A gente tem jogo perigoso, por mais que pareça que não. Eu tentei buscar o melhor possível no mercado de gols pra gente ficar mais safe igual a gente fez ontem na Liga dos Campeões, tá legal? Não esqueça de fazer gestão de banca. Conto com vocês amanhã. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei apenas uma duplinha pra gente. Primeiro jogo coloquei mais de 1,5 entre Guarani e Vasco. É um jogo que as duas equipes precisam muito vencer. E acredito sim que no momento de desespero, pelo menos 2 gols a gente vê, principalmente porque o Vasco, futebol que tá jogando, tá indo pra cima igual maluco, faz gol, leva gol. Então a tendência é muito grande. Segundo jogo, cravei a vitória seca do Lyon, tá jogando em casa, é um excelente mandante essa temporada, vai pegar o Sparta Praga da República Tcheca e é jogo sim para ele vencer e se manter na liderança em busca da segunda fase ali da Europa League. Essa nossa dupla deu um total de 1,90 de odd, sempre bom ali para dobrar o nosso bilhete ou próximo disso e espero que a gente continue tendo dias abençoados. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!